Você já passou por alguma situação em que seu organismo gerou uma resposta inesperada, ou uma dor física, ou uma questão emocional de ansiedade, uma tristeza, que aparentemente veio do nada sem uma causa específica? Isso está relacionado com as nossas memórias emocionais guardadas nas nossas células. Então, no nosso dia a dia, a gente passa por situações, por conflitos, por lugares que inconscientemente acionam essas memórias. Memórias de experiências anteriores que nos foram difíceis, que nos causaram medo, algum tipo de preocupação, mas que o tempo passou e o nosso corpo armazenou no inconsciente. De repente, num certo dia, num determinado horário, quando eu encontro alguma pessoa, essa memória pode ser ativada e colocar o meu organismo num estado de alerta. Nesse estado de alerta, ele emana sinais que muitas vezes a gente não compreende. O caminho possível para entender essa comunicação do nosso corpo, uma ansiedade, de repente uma dor, um sintoma no físico, uma alteração no meu intestino, uma dor de cabeça, a gente pode entender mais o nosso corpo, olhar para dentro, compreender as emoções que foram ali guardadas nessas memórias e conduzi-las e lidá-las de uma forma melhor. Por quê? Uma memória emocional que não for trabalhada e não for cuidada, ao longo prazo ela pode se transformar numa doença e num distúrbio mais grave. Então eu venho trazer alguns caminhos que nos ajudam a lidar com essas memórias emocionais e dar um bom lugar, um bom tratamento para elas. Um deles é o autoconhecimento. Então a gente se entender o que eu estou sentindo, o que aconteceu que despertou isso, buscar mesmo este autoconhecimento. O outro caminho é a microfisioterapia, que vai trabalhar exatamente nisso. Todas as memórias que o corpo guardou em diferentes órgãos, em diferentes tecidos, e essas memórias podem estar alterando a função de órgãos e sistemas, gerando sintomas físicos, emocionais ou comportamentais. E a constelação familiar, que vai atuar nas nossas memórias familiares e dos nossos relacionamentos afetivos, nos nossos relacionamentos com pai e mãe, interpessoal. Porque dependendo de como foi a minha experiência numa relação familiar, essa memória emocional é guardada e isso pode me gerar sintomas nos dias de hoje. Então, a constelação ela nos ajuda a trazer um novo olhar para essa memória emocional, uma nova possibilidade de se posicionar, de compreender melhor, se reconciliar. E aí, quando a gente reconcilia, as nossas memórias emocionais se organizam e deixam de causar impactos negativos, como ansiedade, tristeza ou dores do nada, e o nosso corpo começa a funcionar melhor. Então, as memórias emocionais, elas estão sim relacionadas diretamente com a nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida.